melhor conexão da sua rádio. Rádio Pauta Gospel, Rede PG Pregação, Rede PG Campina Grande, Rede PG Bonito de Santa Fé, Rádio ADNews, Web Rádio Shalom, Rádio Deus é Fiel, Difusora FM, Rádio Mensageiros do Rei, Rádio Getsemane, Rádio Evangeliza e Capuí, Rádio Jesus está voltando, todas unidas em uma só sintonia, levando Jesus até você. Atenção para o top 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. A partir de agora, na sua rádio, programa EBD Online. Momento onde iremos aprender a palavra de Deus através da lição da nossa escola bíblica dominical. No ar, programa EBD Online. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Você está com o irmão Alex Bruno. A paz do Senhor a todos os amados ouvintes, feliz por estar aqui, na presença de Deus, participando mais um dia dessa escola bíblica em nome de Jesus. Jailson Azevedo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, para a glória de Deus, mais o programa EBD Online. Para a glória de Deus. Lição maravilhosa a qual iremos nos debruçar. E você é o nosso convidado mais que especial. Compartilhe por meio das mídias digitais esta programação que está sendo tão somente transmitida por meio da página da Rede Pauta Gospel, tanto no Facebook como no canal do YouTube. E da rede, conveniados em nome de Jesus. Programa EBD Online. E o título da lição da semana. Glória a Deus. O título da nossa lição, estamos na lição 6, onde o título é A Bíblia como um guia para a vida. Agora no programa EBD Online, texto áureo. O texto áureo, meus amados irmãos, se encontra no livro de Salmos 119, o verso 105, que nos diz: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Programa EBD Online. A verdade prática. Nossa verdade prática vai dizer o seguinte: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Glória a Deus. Programa EBD Online. Agora, leitura bíblica em classe. Meus amados, a nossa leitura bíblica em classe se encontra no Salmo 119, o verso 97 ao 105. E nesta feita iremos fazer uma leitura alternada e participativa. Leiamos. Quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos
alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Juntos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Soberano Deus, Pai de eternidade, louvado e agradecido ao teu nome, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Possamos nesta noite, Senhor, aplicá-la com sabedoria, Senhor, com direção do teu Espírito Santo para todos que estão nos acompanhando, Pai, por todas as plataformas digitais, todos aqueles que estão nos ouvindo pela rádio, Pai. Possamos assim, Senhor, falar da tua palavra e aprender também mais de ti, Senhor. Aplica em nossos corações, nos dá sabedoria em tudo. É assim que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo o programa EBD Online. Baixe agora nosso aplicativo Rádio Pauta Gospel no Play Store e ouça nossa programação onde você estiver. Atenção, ouvinte, acompanhe a Rádio Pauta Gospel no YouTube. Muitas mensagens que edificam a vida. E também assista nossa programação. Se inscreva, deixe o like no nosso canal no YouTube. Rádio Pauta Gospel, levando Jesus até você. No YouTube também. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. www.pautagospelpb.com.br e ouça a melhor programação, Rádio Pauta Gospel. Você está ouvindo o programa EBD Online. Você está com o irmão Alex Bruno. Jailson Azevedo. Meus amados irmãos, feliz, por mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos nessa EBD Online. Louvamos a Deus, eu louvo a Deus pela vida do meu companheiro e amigo, presbítero Jailson Azevedo, e todos os amados irmãos, nosso diretor da Rádio Pauta Gospel, e todos os amados irmãos que fazem parte desse corpo de professores aqui da EBD Online. Louvamos a Deus por tão grande oportunidade que Deus tem concedido a nós, de estarmos aqui. E vamos falar nesta feita de um assunto que é de extrema necessidade para nós cristãos. Aqueles que vivem através da palavra, sendo guiados pela palavra, É o nosso manual. E o que me chama a atenção inicialmente, o título da lição, a Bíblia como um guia para a vida. E nós bem sabemos que existe um caminho a ser trilhado. Mas esse caminho ele necessita de algo, de uma orientação, de um GPS. Vamos trazendo para esse lado um GPS. E qual é o GPS do crente? É a palavra, a Bíblia. Então assim, vamos tratar durante essa aula, abordando os pontos, o que ela traz de benefício, para a vida do cristão num todo. E vamos abordar vários pontos que vai ser de grande relevância para o nosso conhecimento nesta noite. Presbítero Jailson Azevedo, gostaria que o senhor trouxesse algo alusivo a essa introdução do nosso texto, Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada ou as Sagradas Letras, ela não corresponde tão somente a um livro religioso que nos ensina como podemos obter a salvação e como chegar ao céu. Mas sim, ela vai além disso, Ela também é justamente um guia para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano, e nos instrui a viver neste mundo de forma que venhamos agradar a Deus. Porque a vida, quando ela é regrada,
por meio da palavra de Deus, ela agrada ao Senhor, ela é uma forma de adoração a Deus. Se nós atentarmos para o texto que fora lido, o verso 105 do Salmo 119, diz: lâmpada para os meus pés. Mas a palavra de Deus é lâmpada? É, para iluminar o caminho, luz para guiar, luz para alimentar, pão para alimentar, fogo para aquecer, porque a luz não só orienta, ela também traz o que está no oculto. Isso. Jesus Cristo, se nós formos atentar para os evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos, nós vamos ver justamente o treinamento que Jesus Cristo faz, preparando aqueles homens que eram semelhantes a diamantes brutos para serem lapidados e, por fim, depois da sua morte, ressurreição e ascensão, viessem seus representantes na terra. E aqui estamos, irmãos, para a glória de Deus. Então, é justamente a questão do viver para Deus. A Bíblia é a fonte da sabedoria. Muitos dizem, é uma das. Eu tenho vamos assim dizer, eu tenho a convicção de que não é uma fonte, mas é a fonte de sabedoria. Porque nela estão contidas as escrituras, o pensamento, o entendimento de Deus para as nossas vidas, apontando sempre Jesus Cristo como o nosso modelo supremo de viver cristão. O interessante é que o nosso comentarista, ele aqui na introdução, ele traz dois versículos que para mim são versículos chaves assim, de introdução realmente. Um é em João 5,39, onde o próprio Jesus fala que as palavras, de vida eterna estão reveladas na palavra, é a Bíblia em si. Aí entra na questão da infalibilidade, da autoridade, da inerrância. Então, assim, se você não tem essa compreensão de que a Bíblia é a palavra de Deus, não tem como a gente adentrar nessa perspectiva. Tanto é que a lição, ela é vamos assim dizer, ela é abordada de uma forma cronológica. Então, se você não tem a compreensão ou entendimento, ou quer negar a canonicidade das Sagradas Letras, a infalibilidade, a inerrância da Bíblia, então entra na questão do campo da fé, não é, meu amado? É desse jeito. Então, se você não tem fé que este livro é Deus falando ao homem, então não tem nem como a gente adentrar mais adiante. Verdade. É coisa maravilhosa. O interessante é que Tiago também assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza. E é a partir desse momento que a gente começa a ter esse entendimento que falta. Porque um dia eu já também fui assim, o senhor também já teve essa experiência de estar lá do outro lado. E a partir do momento que a palavra veio, a gente compreendeu através do Espírito Santo. E a gente hoje estamos aqui trazendo essa lição gloriosa da parte de Deus. Isso é só Deus que faz. E diz assim, e nos conduz pela vereda da salvação. Hoje nós podemos dizer que passeamos pela vereda da salvação, mesmo sendo homens imperfeitos, falhos e fracos, mas continuamos caminhando pela palavra. É o nosso alicerce, é o nosso manual de regra e fé. Glória a Deus. O Senhor me fez lembrar de um texto ali em Salmos que diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então que venhamos por meio da palavra de Deus buscar a face do Senhor e buscar essa sabedoria, porque essa palavra ela gera vida e a desobediência a essa palavra gera morte. Muitas das vezes a gente se depara com situações que pensa que tudo vai se acabar, tudo vai parar. Mas quando você tem um alicerce, pode vir a chuva que vier, pode vir o vento que vier, a tempestade ela pode cair, mas ela não vai derrubar aquela casa. A Bíblia diz que o homem justo, temente a Deus, é semelhante à árvore que foi plantada ao ribeiro de águas tranquilas, que mesmo no período de estiagem não perde a sua folhagem e na estação certa dá o seu devido fruto. Glória a Deus. Então assim temos que ser. Por quê? Porque aquele que nos alistou, ele é fiel para fazer todas as coisas em nós. Cabe então somente nós perseverarmos em buscar a sua face. Glória a Deus.
Meu amado presbítero Gelson Azevedo, eu gostaria já de adentrar ao nosso primeiro tópico, onde vai trazer que a Bíblia é um alicerce para a vida. O nosso primeiro subtópico, a palavra de Deus é alicerce. Isso aqui é está atestando, é um alicerce. Então eu queria que o senhor trouxesse algo dessa parte e a gente fazer entrar dentro desse ponto com bastante ênfase. Porque realmente, como eu disse, que pode vir o que vier, mas se a gente tiver ali, firmado na palavra, a gente continua de pé. Eu posso dizer isso porque eu já vivi isso. Eu creio que o senhor já viveu isso. E o crente que não viveu é porque tem alguma coisa errada, porque o crente, ele passa prova, ele passa dificuldade. Não é só bênção, não. Essa pregação de você receber só bênção, eles fogem da doutrina real da palavra. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus dizendo. É o veneno na panela. Aleluia. É aquele joio que foi lançado, aquela semente ruim, maldita, que foi lançado na terra. Mas no devido tempo, chamada teologia da prosperidade, né? Mas que no devido tempo, Deus por si só irá tão somente enviar os seus anjos para separar o que é bom do que é ruim, e jogar e lançar ao fogo para provar. É nessa perspectiva. Eu gostaria, para adentrar nesse primeiro tópico, né, a palavra de Deus enquanto alicerce, aqui trazer o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que nos diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O que eu acho interessante é que o nosso apóstolo Paulo, também conhecido como apóstolo dos gentios, ao trazer essa carta para o jovem Timóteo, ele diz toda a escritura, não é parte dela, é toda a escritura. O que isso significa? Significa que a palavra de Deus é verdadeiramente o alicerce das nossas vidas. Nós não podemos estar, a nossa vida, a nossa casa, espiritualmente falando, não pode estar alicerçada em filosofias humanas. Porque as filosofias humanas, o pensamento, o entendimento humano, ele é errôneo, porque o homem ele é falha. Mas Deus, ele é justo, ele é santo. Então, como um ser divino, nele não há erro, nele não há contradição. Então, se eu tenho as Sagradas Escrituras como a inerrante palavra de Deus, eu vejo, por meio desta palavra, que a nossa casa elas tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. E essa casa simplesmente simboliza a vida, né? A vida deve ser edificada nos ensinamentos de Cristo, a fim de que, por meio das nossas vidas, o nome do Senhor venha a ser glorificado e venhamos a alcançar a virtude e um destino glorioso, que é justamente a esperança da igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o próprio Cristo, ele é a rocha, a pedra de esquina, né? E é sobre este fundamento que a igreja, né, primitiva e os apóstolos foram fundamentados. E nós estamos. Aleluia. Tão somente propagando este ensinamento que nós recebemos deles. Verdade. Por meio da palavra. Então, ele tem as palavras de vida eterna. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo Jesus. Nós podemos ver isso muito bem, meus amados irmãos, na vida dos santos apóstolos, na vida do primeiro mártir da igreja primitiva, o diácono Estevão. Então, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós estamos numa terra de peregrinação. É bem certo que nós passaremos por muitas intempéries. Salmos 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós vimos o que aconteceu na vida de Jó, nós vimos o que aconteceu na vida de Noé, de Enoque, de muitos homens de Deus que nos precederam, de Elias o Tisbita. Deus é um Deus maravilhoso. Ele tem um zelo muito grande por cada um de nós.
Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 7, 24, diz assim, ó: todo aquele que, pois, escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha a lei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada na rocha. Glória Jó, ele fala: tema eu perante uma grande multidão, e a solidão da família me apavora, que eu me cale e não saia da porta. Então que venhamos ficar na posição a qual Deus nos colocou, na vocação a qual fomos chamados espiritualmente, ministerialmente, tanto na igreja como no nosso lar, porque a nossa primeira igreja é o nosso lar, né? Somos sacerdotes do nosso lar. Então que venhamos a contemplar que nada pode ofuscar a glória que se há de se revelar para todos nós. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada. Nada poderá nos separar, porque o amor de Deus é sobreexcelente. Deus é um Deus que supre todas as nossas necessidades, independente de quais sejam. Ele é o Senhor. Amém. E o interessante é que, mesmo a gente passando dificuldade, mesmo a gente sofrendo perseguições, mesmo o crente com pouca força, ele continua caminhando. E não com as suas próprias forças, não, é porque Deus ele continua ajudando. Sabe por quê? Porque a palavra, ela é a vitamina, é a necessidade que o crente tem de ouvir. E por isso que muitas vezes aí tem muita gente hoje parando na caminhada. Por quê? Porque parou de praticar, parou de se exercitar. É como um músculo que você tem que exercitar, senão atrofia. E senão ele vai atrofiar. Então a mesma coisa é a área espiritual. O exercício está na palavra. A palavra é que dá a movimentação, é que gera o movimento. Por isso que o maior avivamento, ele vem pela palavra. O verdadeiro avivamento, ele vem pela palavra. Daí a necessidade de nós termos, independente qual seja a nossa função na igreja. Porque quando se fala em ter uma vida devocional, algumas pessoas pensam: não, mas isso é para ministério. Não, para todos salvo na pessoa de Jesus. Isso. Ele tem que se disciplinar a ter uma vida devocional. Ou seja, buscar o pão diário para a sua alma. Porque Jesus é o pão que desceu do céu. Então que venhamos comer deste pão, uma porção no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque quando o dia mal vir nos assaltar, nós estaremos firmes. Nós estaremos ali cessados na rocha. Eu me lembro daquelas cactáceas no Alto Sertão. Quem é do sertão vai entender. O chão está rachado. O solo é pedregoso. Mas ela está ali, ela perde a folhagem, geralmente as cactáceas elas são de porte baixo, né? Geralmente de cor acinzentada, tem espinhos, né? E pouca folhagem. E a pouca que tem, no período de grande estiagem, ela perde. Mas ela está viva. Ela pode ficar toda sem formosura, mas ela está viva. Porque devido ao ambiente natural, ela criou uma adaptação de ter raízes profundas. E as raízes dela vai bater no lençol freático, nas águas subterrâneas. Porque quando o rio no interior ele seca a superficialidade, porque está correndo por baixo. E assim é todo aquele que está alicerçado na rocha que é Jesus. Por isso que o salmista fala: será semelhante à árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Aleluia. O ribeiro pode até secar como um de Querite, mas Deus é um Deus que dá a porção diária para a gente escapar pela nossa própria vida. Deus, ele é bom. Você me fez lembrar daquele encontro com Jesus com a mulher samaritana. É bom. Né? Quando Jesus pede água àquela mulher. E disse àquela mulher, se ela bebesse da água que ele desse a ela, nunca mais ela teria sede. E é assim na vida do crente. A partir do momento que o crente realmente ele toma dessa água,
ele começa a jorrar, ele começa a transbordar e ele começa a passar isso. Isso é natural de quem medita na palavra. Quando você vê uma pessoa que ela está perdendo o brilho, que ela está se ofuscando, é porque ela não está meditando. É porque ela não está mergulhando nas veredas da palavra. Então assim, começa a ter algumas deficiências. Começa a ficar atrofiado. Começa a atrofiar alguns membros do seu corpo. O seu olhar já não é o mesmo. A sua fala já não é a mesma, né? A sua mente já não pensa como antes. Não tem mais a mente de Cristo. Já tem um olhar, uma visão já mundana. Já parte já para uma lógica diferenciada, totalmente natural e carnal, né? Mas a partir do momento que o crente ele vive se alimentando, tomando essa água diariamente, faz com que ele jorre. Essa fonte ela não cessa. E ele vai jorrar. Ele bebe dessa água e jorra automaticamente. É uma coisa linda. Quero trazer só um texto para corroborar com a sua palavra, que se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Inclusive, foi o tema da EBO aqui em João Pessoa, né? Que tem dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti. Eu tenho que ter cuidado de mim. Isso. Primeiro, em das 3 esferas, porque eu sou homem, mas eu sou triuno. Eu sou corpo, eu sou alma, eu sou espírito. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu tenho que cuidar da minha alma. Eu tenho que cuidar do espírito que anela a Deus. E da doutrina. Persevera nestas coisas. Eu não posso, é que nem em 1 Coríntios 15, 58, ser firmes e constantes. Mas não é só ser firme e constante, é sempre abundantes. Eu não posso só ser firme e constante no tempo bom. É no dia mau também. Então, nós temos que ter esse entendimento. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Eu tenho que escapar pela minha própria vida, sabendo que eu tenho uma família, que eu tenho pessoas que dependem de mim, que me veem como referência enquanto homem de Deus, enquanto pai de família, enquanto um filho, enquanto um esposo. Então são nas mais variadas esferas da vida. Temos que cuidar de nós mesmos. Essa palavra ela é como se fosse um espelho. Você reflete, né? Você reflete o Evangelho, você reflete Jesus. Mas quando a Bíblia diz que vós sois a luz do mundo, é isso. É isso. Porque nós somos semelhantes, vamos assim dizer, à lua. Cristo é o sol, nós refletimos essa luz. Eita, né? É desse nós jeito. refletimos. Então é por isso que nós temos que ter um cuidado incessante. Não brinque, porque o diabo não está brincando. Glória a Deus. É Louvado seja Deus. Então, isso no primeiro tópico desse primeiro ponto. Aí quando a Bíblia diz a palavra de Deus é luz, é algo tremendo. É luz para o caminho. Aí Deus me fez lembrar que Ele falara para mim, inclusive por meio de nossos pastores nessa EBO, que nós como luz, o mundo é o mar bravio, Cristo é o porto, mas nós somos os faróis que vamos dar direcionamento àqueles que estão tão somente perdidos no mar da vida, para que lá eles venham compreender que nós como faróis estamos dizendo: ei, venha para o porto seguro que é Cristo, venha para o porto seguro. Você está com força. As ondas têm assolado o barco, mas aqui tem um porto seguro. Verdade. E essa luz vai mostrando um caminho, mas também vai mostrando os obstáculos que há no caminho para ele conseguir ancorar naquele porto. Mas vai chegar, né? Verdade. Louvado e essa luz ela nos alcançou. Glória a Deus, né? Por isso. Louva a Deus por isso. Louvamos a Deus por isso. Ela nos alcançou e hoje fazemos parte dessa tão grande luz, né? É verdade. Que alumia todo mundo. Que é uma promessa, né? É que uma Deus promessa. fez a Abraão. Isso. Que a sua geração seria
é muito numerosa, assim como as constelações, as estrelas do céu, ou as areias, né, da praia. É coisa maravilhosa aos nossos olhos. Glória a Deus. Aleluia. O nosso comentarista escreveu aqui, significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Olhe, o que você quiser de referência para a sua vida, procure a palavra de Deus, procure a Bíblia Sagrada, que você vai encontrar de todas as coisas que o ser humano necessita. De correção, ela tem. De orientação, ela norteia, ela te mostra o caminho por onde você deve andar. Então, assim, em todos os aspectos, nós somos orientados pela palavra. Se é na parte amorosa, ela orienta, ela conduz, ela mostra como deve um homem proceder diante de uma mulher. Então, assim, em todos os aspectos, literalmente, ela instrui você e a mim como devemos andar. Na criação dos filhos e aí sucessivamente. Em todas tudo. as áreas do nosso viver. E louvamos a Deus. Inclusive, o nosso apóstolo Pedro, né, em uma das suas epístolas, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, Pedro fala que é como uma luz que ilumina o lugar escuro, e é real. A Bíblia, a palavra, ela iluminou o nosso entendimento. E quando o crente, ele já não fala mais dele, mas sim do que a palavra traz para o mundo, para iluminar, para as trevas baterem em retirada. Porque quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada, né? E louvamos a Deus. Toda a palavra, literalmente, ela norteia, ela mostra, ela traz entendimento. Não é isso o nosso presbítero já disse? A Bíblia diz que quando Cristo Jesus nasceu, aqueles que estavam em trevas viram uma grande luz. Glória. Cristo nasceu, viveu, exerceu seu ministério, morreu com morte de cruz, ressuscitou sendo as primícias dentre os mortos, ascendeu aos céus, mas nos deixou com esta missão, de sermos os faróis para aqueles que estão perdidos no mundo, né? Refletimos a luz de Cristo. Então, quando nós começamos a ler a Bíblia, a nossa mente começa a se abrir, o que estava em oculto, o que estava em trevas começa a ser alcançado pela luz, o que nós não compreendíamos passamos a compreender, de sorte que a gente vai vivendo de fé em fé, refletindo Cristo em nossas vidas até chegarmos à estatura de varão perfeito. É coisa muito excelente, é sobre excelente, é algo assim, é muito difícil de explicar a doutrina do amor de Deus, porque a Bíblia, ela revela isso, a doutrina do amor de Deus para com a humanidade. Aleluias. Então, quer dizer aqui que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E Paulo ensina que devemos andar como os filhos da luz, isto é, afastando-nos de toda a prática do mal. Então nós temos essa, vamos assim dizer, essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo, né, essa graça, né? Nós fomos bem-aventurados, porque Deus aprove nos chamar por meio desse tremendo evangelho, que nada mais é do que o poder de Deus revelado aos homens. É o amor de Deus revelado aos homens. E o que eu acho melhor aqui, meus amados irmãos, é que a palavra de Deus, ela é imutável. Deus, nós temos a concepção de Deus como um ser divino, imutável, ele não erra, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, se nele não há erro, se ele é santo, então tudo que ele faz perfeito. Então, a palavra
não contém erros. Ela é a palavra de Deus. Ela é imutável. O que era pecado há 2000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Verdade. O que continua sendo certo o que era certo há 2000 anos atrás, continua sendo certo hoje. Então o que é certo, o que é errado é errado. Na filosofia humana, há inversão de valores. Pode haver uma ajeitada aqui, uma ajeitada ali. Mas para Deus isso não existe. A palavra de Deus ela é imutável. Alguns homens têm tentado deturpar essa palavra porque são amantes de si mesmos, por causa da dureza de vossos corações, porque estão no pecado, vivem na prática do pecado e simplesmente querem calar a igreja, tipo, deixa eu pecar sozinho, sossegado. Mas Deus, Ele nos ordena por meio da sua palavra. É um compromisso que nós temos ao ser chamados à fé, ao reconhecermos o nosso pecado, o nosso erro, a necessidade de ter um remidor, de proclamar esse evangelho de salvação, de dizer que é pecado. Deus te ama, Ele ama o pecador, mas aborrece o pecador. Do mesmo jeito eu te amo. Eu não tenho o mesmo entendimento acerca da tua conduta, mas eu te amo em Cristo Jesus. É nessa perspectiva. Essa imutabilidade da palavra, ela é constante. Realmente ela não muda. A palavra de Deus, ela é fiel. E a gente vê hoje, a gente tem acompanhado, infelizmente, e é para que ela venha se cumprir. O interessante é isso, né? Às vezes a gente até se constrange de ouvir certas coisas. A gente fica entristecido de ouvir como crente, como conhecedor da verdade. A gente se constrange de ouvir certas coisas. Mas hoje já tem gente querendo reformar a palavra. Já tem gente querendo, dizendo que ela está ultrapassada, que já não surte mais o efeito que surtia. Ou simplesmente querendo tirá-la da, vamos assim dizer, do status de ser a palavra de Deus, algo divinamente inspirado, dizer que simplesmente é um livro histórico, né? Ou seja, desfazendo de todo um discurso que nós temos aprendido, que foi passado pelos pais apostólicos até nós. Então, assim, inclusive, essa questão de inversão de valores, é a questão de inversão de valores, é a questão porque o homem ele é mau. Ele quer continuar vivendo na prática do pecado, pecado sobre pecado, até a condenação. A Bíblia diz que nos últimos dias iríamos viver os tempos semelhantes aos tempos de antes do dilúvio, antes de Noé. Homens casavam, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Viviam praticando pecados horríveis, muitos deles abomináveis aos olhos do Senhor. Isso aconteceu, inclusive promoveu um juízo de Deus na cidade de Sodoma e Gomorra. E o juízo de Deus está chegando, irmãos. Você que está incomodado com a igreja, não se preocupe, nós estamos para sair desse mundo. Nós estamos bem pertinho de sair desse mundo, não se preocupe. Estamos às vésperas do arrebatamento e vocês, infelizmente, estarão correndo para um lado e para o outro perguntando o que aconteceu. A igreja subiu. O que os crentes pregavam era realidade. Céu e inferno existe. E Deus deu o seu único filho para nos dar a vida. Mas a dureza de coração faz com que, nós tendo olhos, não vejamos. Tendo ouvido, não ouçamos a palavra de Deus. Que diz: convertei-vos, cada um do seu caminho, e arrependei-vos dos vossos pecados. Louvado seja Deus. Na questão dos padrões de ética moral cristã, né, dentro do contexto cristão, não sofremos mudanças. Por quê? Porque somos baseados, somos firmados, alicerçados na palavra. E como a palavra não muda, a ética moral, ela vai pela palavra. Nós somos baseados na verdade, conduzidos pela verdade. Então, a nossa ética moral, ela continua a mesma. E vamos até o fim, né? Aquele que for fiel até o fim
É assim que a Bíblia diz? Senhor. Né? Tem que ser constante até o fim. E receberá a coroa da vitória. Coroa da vitória, coroa da vida. Coroa da vida. Então assim, Jesus, ele prometeu, ele fez promessas, e não foi coisas mirabolantes que um homem comum pode querer fazer, não. Ou pode querer mudar, não. Está tudo escrito. O Antigo Testamento e o Novo, eles se completam. Eles se unem para afirmar a canonicidade da palavra. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus falou, está falado. Não quer crer, continue não crendo. Quer continuar no pé da praia pegar, continua. Agora saiba que Deus trará juízo todas as coisas. E outra coisa. Deus trará juízo todas as coisas. E fique sabendo, você que é crente ou que não é crente, independente da tua religião, quando alguém chegar para você e trouxer um evangelho diferente do que esse que está sendo pregado, do que a Bíblia diz, saia, fuja, corra, procure ser um bereano, procure se ater à palavra, buscar. Deixa eu ver se o que esse irmão está falando é verdade. Deixa eu ver aqui na Bíblia, irmão, se realmente tu estás pregando a palavra de Deus. Eu quero confirmar, né? Justo, né? E não deixe ser enganado, né? A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E que conhecimento é esse? É o conhecimento da palavra de Deus, né? O que é a palavra teologia? Teologia vem de teos, Deus, logia, estudo de Deus. Estudo de Deus. Estudo de Deus. Onde é que a gente pode encontrar Deus? Como a gente pode conhecer esse Deus com mais profundidade? Os planos de Deus para as nossas vidas? Através da palavra. O problema hoje, sabe o que é? Vou dizer. Vivemos numa sociedade altamente materialista, onde as pessoas hoje preferem sondar as fontes inferiores e deixam de buscar as fontes superiores. As fontes superiores se encontram nos céus. Shamai, Shalamai, aleluia, louvado seja Deus. Fontes do céu. Às vezes a nossa vida secular, eu estou falando enquanto cristão, salvo na pessoa de Jesus. Se a gente não tiver cuidado, irmãos, a gente é tragado pela filosofia deste mundo, porque a gente começa a buscar haveres e esquecemos o principal. A prioridade na vida do crente é o reino dos céus. Mateus 6 diz: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e demais coisas vos será acrescentada. É bem certo que nem todo mundo vai chegar a ser rico, não, porque Deus sabe o que nós podemos suportar, o que nós podemos ter, a ponto de nós não deixarmos Ele. Então, busque as fontes superiores. Está lá em Josué capítulo 15, versículos 16 ao 19. Glória a Deus. O interessante, Jesus Azevedo, que o senhor, como um professor de geografia, entende muito da questão geográfica, e eu creio que o senhor também conhece muito na questão de outros planetas, questão, né? E a gente sabe que a ciência ela vem se multiplicando e os homens ele vem tendo informações que antes não tinha, né? E a gente vê que o mundo hoje ele vem passando por um colapso. Principalmente a Terra hoje ela vem passando por uma mudança, e é uma mudança de polos magnéticos. Sim, o senhor, eu acho que tem estudado sobre isso, né? Sim, senhor. E a gente vê que dentro desse contexto de mudança de polo, o que mais a gente está vendo é o cumprimento da palavra de Deus nesse período de hoje. Apocalipse ele fala claramente sobre isso. A gente vê os vulcões entrando em erupção hoje. Eu estava uma média de 5:30 para 6 horas saindo de casa e observei o céu. O céu estava tipo rosa, avermelhado, mas era diferente. Eu nunca tinha visto dessa cor. Isso aconteceu por conta de um vulcão que explodiu em Tonga. Sim, senhor. Né? Ele entrou em erupção e é no mar, dentro do mar. Só que então, as massas de ar trouxeram do oceano para o continente. E está chegando aqui, no litoral. E olha só,
Tá chegando aqui no Nordeste. Quantos milhares de quilômetros de distância, Imagine só. Então, assim, a gente tá vendo as coisas acontecerem. A igreja continua pregando o evangelho, a palavra. Apocalipse, o princípio das dores, nós estamos vivendo literalmente. Então só basta você, para que você queira conhecer o que estamos falando aqui, pegue a sua Bíblia, vá ler o livro de Apocalipse, lê o livro de Daniel, faça uma junção dos dois livros. Interessante é que Daniel é no Antigo Testamento, Apocalipse no Novo, mas há uma interligação entre os dois livros. Você vai começar a abrir sua mente, vai ver que realmente a palavra, o Espírito Santo, ele vai começar a te mostrar caminhos que você nunca andou. Não é assim, presbítero Jair? Sim, senhor. Agora sim, quando for ler a Bíblia, não lê como se fosse qualquer livro, não. Isso. Como uma revista ou um jornal, não. Isso. Ore e peça a Deus para Deus abrir o seu entendimento. E seu coração tem que estar aberto para a palavra revelada. Para a palavra revelada. Sabe por que eu vou dizer? Mateus, no capítulo 1, vai mostrar a história dos 3 reis magos. Ao fazer estudo sobre aqueles 3 reis magos, eles eram 3 reis magos do Oriente. Eles eram ímpios. Eram astrólogos, adivinhos. Mas que por meio de fragmento de um texto, lá em Números 24, 17, que vai falar sobre a estrela. Uma profecia. Ele não tinha a Torá. Ele não tinha a Bíblia judaica. Ou seja, não tinha a revelação plena. Eles tinham um fragmento da revelação. E eles alcançaram a promessa. Que promessa? De conhecer o Salvador do mundo. E a Bíblia diz, é bem claro, Mateus, vamos lá. Mateus capítulo 1 diz que quando eles tiveram encontro com Jesus, eles não voltaram pelo mesmo caminho. Quem tem encontro com Jesus, irmãos, ele não volta pelo mesmo caminho. Desse jeito. Há uma transformação da sua vida. Agora, engraçado, Deus não poderia ter se revelado para os grandes doutores da lei, mas eram homens duros de coração, obstinados, amantes de si mesmo. Aí Deus se revelou a quem? Ao gentio, aquele que não é. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio buscar aquele que se havia perdido. Veio para o seu povo e o seu povo não o abraçou. O seu povo não o aceitou. E ele foi para onde? Para a nação gentílica. Que hoje, quando converte-se ao Jesus, ele deixa de ser gentil para ser igreja do Senhor. Louvado seja Deus. O interessante é que o senhor falando sobre a questão de astrologia, e hoje eu vejo o crente aí se embaraçando com esse tipo de situação. Eu vejo o crente hoje embaraçado com isso. Tem crente que consulta horóscopo, homem, pelo amor de Deus. Justamente. Deus. Mas a gente sabe que todos os astros, fala de astrologia, é estudo dos astros. Eles conseguem, eles acham que as constelações e que, apesar que Deus, quando ele quer se revelar, ele se revela de várias formas. Aquela estrela que estava lá, que é justamente sobre o assunto que o senhor falou, apontava que era Jesus que tinha nascido, não era? Um fragmento da profecia, lá em Números 24, 17. Isso, justamente. Então, assim, não era adivinhações que aconteciam. Uma profecia. Né? Mas eram profecias, era algo que tinham que se cumprir, algo que iria se cumprir e que se cumpriu naquele tempo. E Deus mostra que ele não volta atrás da sua palavra. A palavra, por isso que ela é imutável. Ela não muda. Deus prometeu, Deus cumpriu. Estamos vivendo hoje um tempo de princípio das dores. Era promessa que iríamos passar por isso. Profecia. O mundo, ele vai passar por grandes dificuldades, por grandes aflições. Vai chegar um tempo, né? E eu espero não estar mais aqui. Não estaremos, em nome de Jesus. A igreja não Jesus. está mais, mas haverá um tempo de muito sofrimento na terra. E é bom você que está nos acompanhando pegar a sua Bíblia e ler, buscar, porque os dias estão próximos, os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Louvado e a seja Bíblia Deus. fala sobre os sinais. Glória a Deus. Só concluindo esse ponto,
eu quero fazer menção ao seguinte, que o comportamento e o caráter do cristão, eles se alicerçam nas doutrinas bíblicas. Eu não estou falando de uso e costume, estou falando de doutrina bíblica. Palavra. Então, irmãos, a vida do crente ela tem que estar alicerçada na imutável palavra de Deus. Se não tiver, tenha certeza, é areia, não é rocha. É areia. Deus colocou Moisés sobre a rocha. E teve um momento que Deus colocou Moisés na fenda da rocha. Então nós temos que ter esse entendimento. Se Moisés, sendo escolhido por Deus para tirar o povo da terra da escravidão, que era do Egito, passando 40 anos na terra da peregrinação, que é lá no deserto, se Deus não fosse na vida daquele homem, se aquele homem não tivesse alicerçado em Deus, o que seria da vida daquele homem? Mesmo Deus estando com ele, quantas adversidades ele não passou? Assim somos nós. Se você está alicerçado na rocha, pode passar o que vier, pode vir o que vier, você continuará ali, como Jó disse: Deus deu, Deus tomou, louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Vim do ventre da minha mãe e nu tornarei ao pó. Quer dizer, eu não vim com nada, também não levarei nada. A gente tem que deixar dessa animosidade, nós temos que deixar dessa preocupação exacerbada. Parar de se precipitar, ansiedade, antecipar as coisas do amanhã. A gente lá sabe se está vindo daqui a 1 hora, daqui a 5 minutos. Companheiros nossos morreu ontem, né? Um pastor amigo nosso, um mal súbito. Então assim, que viemos andar vivendo a dispensação de Deus. Não é que você não vai deixar de trabalhar, não é que você vai deixar de buscar, né, o sustento da sua família, o melhor. Mas a gente quer tentar colocar o reino dos céus em primeiro lugar. Porque Deus é um Deus galardoador. Deus é um Deus galardoador. Deus é um Deus que cuida do seu povo. Deus é um Deus, irmão, o homem esquece. O homem se atrasa, mas Deus não se esquece de ninguém e Deus só chega na hora. E é nessa perspectiva, nós temos que ter esse entendimento. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos adentrar o segundo tópico, sim, onde diz que a Bíblia nos torna pessoas sábias. Primeiro ponto. É tremendo, tremendo. Glória a Jesus. Primeiro ponto, o conceito de sabedoria. Irmão, é coisa tremenda. Se nós formos olhar, irmãos, defina aí, presbítero. A sabedoria, ela tem vamos assim dizer, dois significados. Porque se nós temos que ver o termo na sua origem, no hebraico e no grego. No hebraico significa okama, que significa justamente habilidade, experiência. E no grego é sofia, que vai falar justamente sobre habilidade prática. E é isso que a palavra de Deus quer das nossas vidas. Quer que venhamos praticar as Sagradas Letras. Não só ler, não só pregar, mas viver a palavra de Deus. É habilidade nas questões da vida, né? Sabedoria prática, administração sábia e sensata, o uso correto do conhecimento. E a sabedoria, irmãos, é um atributo de Deus, e Deus ele está disposto a dar a quem vier buscar. Não é algo que, não, isso é só para ministério, isso é só para quem tem uma função na igreja. Não. É para todo o corpo de Cristo. É um atributo divino. Podemos ver isso em 1 Reis 3, 28. Vamos dar uma olhada lá? Né? 1 Reis 3, 28. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: e todo Israel ouviu a sentença que dera nele, que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então é um atributo divino.
Lá em Romanos 11:33 também vai falar que é atributo divino. Eu estou citando o texto, irmão, porque a gente fala algo aqui, mas a gente tem que provar na Bíblia, né? Outra coisa, é uma dádiva de Deus. Nós podemos ver isso em Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. Deuteronômio 34:9. Já estou terminando. 34:9 diz o seguinte: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. É uma dádiva de Deus. O temor, e também, irmãos, o temor de Deus. A gente vê lá em Jó, falamos de Jó agorinha. Jó 28:28. Olha o que Deus fala por meio de Jó, irmãos. Jó 28:28. Sim. 28:28 diz o seguinte. Já estou em Salmo, Jesus. Misericórdia. Jó 28:28. Assim diz a palavra do Senhor. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal, e apartar-se do mal é a inteligência. Então a gente vai ver que é o atributo divino, é uma dádiva de Deus, é o temor do Senhor, né? E é dada por Deus. Está lá em Colossenses 3,16. Então nós temos que ter esse entendimento, que o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Aí a gente vai falar sobre sabedoria e temor. E esses dois conceitos, eles se entrelaçam. Um é a concretude ou a complementação do outro. Verdade. Louvado seja Deus. O interessante é que a gente falando de sabedoria, né, o senhor pontuou muito bem a questão da sabedoria, mas dentro da palavra de Deus, e a gente pode até fazer uma pergunta e dizer assim: mas eu queria ter mais conhecimento, eu queria ser sábio, eu queria ter sabedoria. Aí existe, como eu faço para adquirir essa sabedoria? Existe algo que eu posso fazer? Como é que eu devo me comportar? Como é que eu devo agir para ter essa sabedoria que vocês estão falando aí? Vamos lá. Provérbios capítulo 2. Olha só o que diz a palavra inerrante de Deus. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligências alcançares a tua voz. Se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Então, assim, isso aqui resume de como eu posso buscar. Como eu faço para achar sabedoria? A palavra de Deus. O manual. Olha aqui o manual da sabedoria. Tá aqui, ó. Tenha ele. Agora não tenha ele fechado não, guardadinho, empoeirado não. Abra. Medite. Isso não serve só para os irmãos não, serve para mim, para o presbítero Jair Azevedo, para todos nós. Porque muitas vezes, até os próprios crentes, até a própria igreja, quando ela vai ficando tipo morna. E não pode, a gente não pode ser morno. Temos que estar firmados na palavra. Temos que estar arraigados na verdade. Direcionados por ela. Para quê? Para quando vir esses dias difíceis, a gente continuar de pé. Só estamos aqui porque pela misericórdia de Deus, Ele nos deixou essa tão grande verdade para seguirmos. Porque se fosse pelo homem Alex Bruno aqui, eu não estaria aqui. É verdade. Eu não estaria aqui.
mas é a misericórdia dele. É a misericórdia dele através da sua palavra que nos orienta a andar por esse caminho. É estreito, mas a gente vai chegar lá. Deus é a fonte genuína de toda a sabedoria. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Em Provérbios 4, 5 ao 8, vai nos dizer o seguinte: que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da nossa vida. Nós temos que ter esse entendimento em todas as situações da nossa vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Conhecimento sem prática não produz sabedoria. Então, conhecimento é você ter, vamos assim dizer, a letra. E a sabedoria é como aplicar essa letra. Eu tenho conhecimento de Deus, mas se eu não tiver sabedoria, como é que eu vou aplicar esta palavra para mim e para outra? Para o viver cristão. É muito interessante, né? Absorvido pela mente. Né? O conhecimento ele tem que ser absorvido pela mente e deve ser aplicado em toda a nossa vida. É a prática. Teoria e prática. Por isso que Cristo ele ensinou no treinamento dos 12 essa questão. Ele traz as verdades espirituais que outrora estavam ocultas, né? E trouxe muitas aplicações por meio das parábolas ou parábolas. Por meio também do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então, assim, nós temos que ter esse entendimento. E é algo muito excelente. É algo maravilhoso. É coisa de Deus. É tremendo, é tremendo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Né, versículo 5, a gente vai ver que o apóstolo Tiago ele se refere também à sabedoria. Ele diz aqui, ó: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance rosto. Aleluia. E lhe será dada. Peça a ele que ele dá. Às vezes tem gente que diz assim: mas rapaz, eu sou tão tímido, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei orar, eu tenho vergonha, eu sou envergonhado, sou introvertido. Mas deixa eu te dizer uma coisa: no teu quarto, peça discernimento a Deus, peça a Deus que Ele vai te dar sabedoria. Ele te dá sabedoria na palavra, Ele te dá sabedoria no louvor. É Ele quem faz. Agora, tudo tem que estar baseado na palavra. Olha, se você for para um culto e tiver muito movimento, é um culto sem sabedoria. Se não tiver a palavra, não tem sabedoria, não tem discernimento, não tem edificação. É algo desequilibrado. É algo que não pode ter uma base estrutural. Você ali naquele momento, naquela euforia, você sente, mas quando sai, você esquece. Porque a semente, ela não foi lançada, ela não germinou, ela não trouxe edificação. É o fervor e não espiritual. Justamente. É o avivamento que não vem pela palavra. Então é fogo estranho, justamente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos de Deus, como já dissemos. Logo, é fácil concluir que Deus é a sua fonte. A sabedoria divina é inescrutável e toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Está lá em Efésios 1, versículos 8 e 9. Então, em resumo, visto justamente que Deus é a verdadeira fonte da sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Nós não podemos desassociar Deus da palavra, nem a palavra de Deus. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra são considerados pessoas sábias. Por isso que o salmista disse: me ensina a contar os dias. Porque a gente não pode viver na mediocridade espiritual. Nós temos que remir o nosso tempo.
Nós temos que remir o nosso tempo, porque a vida do homem, mesmo que o homem viva 100 anos, é um abrir e fechar dos olhos para em relação à eternidade. Então nós não podemos perder tempo, remir o tempo para as coisas que são do alto, de sorte que alcancemos sabedoria, de sorte que nós façamos mais para Deus, e Ele nos conceda da sua graça, do seu favor imerecido. Porque o salmista Davi, ele foi um homem muito sábio. Salomão não se fala, a Bíblia diz que não houve nenhum homem mais sábio que ele, nem antes, nem haverá depois dele. E a palavra de Deus se sustenta, porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, é algo sobreexcelente. Busque. Deus dá e Ele não lança em rosto. Senhor, me ensine. Eu tenho costume de dizer, Deus, me ensine. A escola de Deus é maravilhosa. Embora eu acho que eu me sinta muito um dos piores alunos da sua escola. Mas eu tenho aprendido. Às vezes é necessário até a gente sofrer um pouco para aprender, porque ninguém aprende só acertando. Por isso que o texto, a lição é muito clara quando diz, né? Nesse aspecto, conhecimento sem prática não produz sabedoria. Você tem que exercer, praticar para ter a sabedoria. Colocar em prática o conhecimento adquirido de uma forma sábia, de uma forma que louve e glorifique a Deus. Nesse sentido, todos os que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são sábios, são considerados pessoas sábias, né? A gente vê claramente, o senhor falou de Salomão, e a Bíblia relata que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Antes dele não houve nenhum, e depois dele não haveria. Então, a gente olha só como é a Bíblia. Olha só que coisa linda. Hoje a ciência se multiplicou. Hoje a gente vê homens que são muito sábios, mas ainda não há homens que superaram a sabedoria de Salomão. Porque a sabedoria é divina, só que a fonte é Deus. Pronto. E o homem natural, ele não busca em Deus. Ele, inclusive, a maioria deles buscam anular a existência de Deus. Justo. Como se ciência e religião fossem antagônicas. Mas quando na realidade elas fazem parte de um todo, porque a ciência quem fez foi Deus. Aleluia. Aleluia. Ele é o autor das leis universais do universo. Porque vem dele. Vem tudo emana dele. A essência da sabedoria de Salomão vinha de Deus. Então por isso que a gente vê grandes homens de destaques, mas não chegaram na questão de tempo, não chegaram nunca e nunca vão chegar à sabedoria que Salomão teve. Porque a Bíblia ela atesta e confirma que Salomão foi o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Fora a parte Cristo Jesus. Jesus que é Deus. Que é, né? o próprio, Que é o próprio Deus. Então a sabedoria nós podemos compreender como uma capacidade espiritual de ver e avaliar nossa vida e conduta do ponto de vista de Deus. É isso que nós temos que ter no entendimento, né? É algo maravilhoso. Aí nós vamos ver justamente o princípio dessa sabedoria. Se a fonte da sabedoria é Deus, o princípio da sabedoria é o quê? É o temor a Ele. Temor é diferente de ter medo. Temor é você respeitar a autoridade de alguém. Se nós formos analisar o livro O Culto e Suas Formas, nós vamos ver a forma de a gente chegar diante de Deus. Nós temos que ter esse entendimento. Então a Bíblia resiste que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está lá em Provérbios 1:7. E a palavra temor do Senhor, a frase, ela justamente expressa reverência e adoração ao Senhor. Aí o salmista diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Coisas mínimas, irmãos. É algo tremendo. É algo muito excelente, pastor Eduardo. Adoração. Qual é o princípio da verdadeira adoração? É ter temor, é respeitar a autoridade de Deus. É você ver Deus sendo reverente, prestando adoração, mas não é qualquer adoração não é uma adoração fingida não, é uma adoração de espírito, alma e corpo.
Podemos ver, o temor de Deus, ela produz entendimento. O que é entendimento, irmãos? É o nosso culto racional. Romanos 12, 1 e 2. Vamos ver o que é que diz o livro de Romanos, ou Romanai do grego. Coisa boa. Aleluia. Eu estou extasiado por essa lição, meus irmãos. Que lição tremenda. Louvado seja Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2, é o que diz. Às vezes nós lemos alguns textos de tão habitual que a gente lê, a gente esquece de analisar os pormenores. Olha o que Deus diz. Romanos 12, 2, 1 e 2 diz o seguinte. Louvado seja Deus. Eita Jesus, me ajuda aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. Esse negócio de crente começar a rodopiar e cair, dizer que caiu na unção, isso não existe não, irmão. Culto racional é a razão. Crer também é pensar. Louvado seja Deus. Inclusive é um título do livro de John Stott. Eu sei que o senhor tem, pastor. Tu és uma bênção, a tua foto é bênção. Então, o versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a metanoia, uma mudança de pensar. O que eu antes fazia, eu não faço mais. Desse jeito. Aleluia. Traga para cá para apresentar aos irmãos. Esse é o livro, irmãos, de John Stott, né? Pastor. Crer é também pensar. Que é um livro maravilhoso, pequeno. Muitas pessoas até pelo tamanho pensam, não vale nada, mas aqui são pérolas preciosas do céu, viu? É coisa tremenda. E ele vai me emprestar, ele disse. Louvado seja Deus. Aleluia. Dura coisa pediste a eles. Aleluia. Diz aqui, pela renovação do vosso entendimento, para quê? Para que experimenteis. Só depois da transformação. Olha só, pastor Eduardo. Olha só. E não vos conformeis. Não se conforme, mas transforme. E depois da transformação nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para você ter essa compreensão, ter a sabedoria e ver o que o princípio da sabedoria é o temor, esse temor vai gerar entendimento. Uma coisa puxa a outra, é algo complexo. É como se fosse uma rede, vários sistemas um no outro. E por meio da obediência às Sagradas Letras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Olha só o que a Bíblia diz: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, você tem que ter cuidado. Você tem que ser acomedido, moderado. Louvado seja Deus. Meu amado, eu acho que falei demais. Eu me empolguei. Glória a Jesus. Glória a Deus. Em contraste, os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. A gente vê quantas pessoas hoje, né? A gente, quando sai na evangelização, quando a gente vai pregar o evangelho, a gente sente essa resistência das pessoas. Por quê? Porque são ignorantes. Elas não têm conhecimento. E a partir do momento que você começa, se ela parar para ouvir, ela começa a se quebrantar. Pode prestar atenção. Se a palavra for lançada, há um quebrantamento. Mesmo ela sendo ignorante, a palavra começa a penetrar como água penetra entre as rochas. Para o senhor ver, para o senhor ver. Mas quando a pessoa dá espaço para Deus. Claro. O problema é que nos dias de hoje, a dureza do coração das pessoas são tão tremendos que hoje é mais fácil um ímpio ignorante, vamos assim dizer. Não estou falando ignorante em relação à questão de conhecimento, mas estou falando em relação a pessoas irredutíveis em relação à sua linha de pensamento. É aquilo, acerta e ponto final. Mas há pessoas no nosso meio cristão que às vezes não querem aprender, que elas são ignorantes ao ponto de você mostrar a verdade e ela
simplesmente repudiar essa verdade. É verdade, viu? Eu conheço muita gente assim. Deixemos isso de lado. Então, são pessoas que nunca, infelizmente, vão crescer por causa disso. Rapaz, porque não se permite, não se permite ser montadas. Rapaz, que coisa linda. Glória a Deus. Aleluia. Então, assim, nós temos que pedir a Deus para ser moldados todo dia. Sermos poldados, lapidados, porque somos diamantes brutos. Que se nós não ou simplesmente como vasos, que se nós não nos deixarmos o oleiro nos manusear, vamos assim dizer, nos ver, nos moldar, acabou. Verdade. Irmãos, todos nós falhamos em muitas coisas. É verdade. Então, oramos a Deus. Temos que orar por esse tipo de pessoa. Eu também sou assim, eu tenho as minhas rapinas. Tem. Mas nós temos que ter esse entendimento. Mas como é que nós vamos agir à luz da palavra nessas questões? Suportando o fraco, orando por ele, dando a mão. Muitas vezes, mesmo ele não querendo, porque o amor de Cristo nos constrange a fazer isso. É verdade. Sofre as aflições. Jesus Aleluia. Sofre, pois, as aflições de Cristo. Aleluia. Temer ao Senhor significa deleitar-se nos seus mandamentos e seguir os seus preceitos. Eita Deus. Tremendo. Salomão ensinou que pelo temor do Senhor que os homens se desviam do mal. A partir do momento que a gente teme ao Senhor e a gente alcança a sabedoria, a gente sabe onde vai pisar, a gente sabe qual é o melhor caminho que vai andar. A gente não vai por caminhos tenebrosos. Por quê? Porque estamos sendo guiados por Deus, né? O dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. As parteiras de Faraó, temendo a Deus, nem crente eram egípcias, né? Não era israelitas, né? E não mataram os meninos recém-nascidos. Por quê? Porque temeram. Tem um Deus que cuida, tem um Deus que trata, tem um Deus que mostra, entendeu? E é essas coisas que nos alegra, né, presbítero Gerson Azevedo? Também, aqueles que temem a Deus são fiéis aos seus mandamentos, pois este temor faz com que eles vivam de acordo com os princípios divinos. O senhor falou algo muito interessante, a primeira parte, que foi quem teme ao Senhor, né, significa que ele deleita-se no caminho do Senhor. Eu vou além. Pastor Ferreirinha da Comadep, ele certa vez em sua pregação no EBO aqui, se eu não me engano, antes da pandemia, se eu não me engano, 2017, ele disse: carro de crente também tem marcha ré. Às vezes, o problema não é você errar, é você continuar no erro. Então, muitas vezes, voltar atrás não é sinônimo de retrocesso, e sim de progresso. Porque nós estamos sujeitos, irmãos, a errar. Mas nós temos que ter a humildade de reconhecer o nosso erro e de desfazer o nosso erro. Pelo menos tentar corrigi-lo da melhor forma possível, de sorte que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, existe uma grande dificuldade em todos nós, porque tem aquela luta entre a carne e o espírito. É de a gente pregar a palavra, estudar a palavra e viver a palavra. Porque a palavra sempre vai contra o nosso âmago, o nosso ego. Então nós temos que se permitir ser poldado por Deus, né? Porque a tesoura de Deus está aí. A Bíblia diz que todos aqueles que estiverem em Cristo, que é a oliveira verdadeira, esse será podado de sorte que ele crescerá e frutificará e dará fruto, cada vez mais frutos. Porque ele vai sendo podado, ele vai sendo tratado de sorte que ele vai ficar viçoso, exuberante, formoso e vai, né, produzindo cada vez mais. Quer seja em dias, vamos assim dizer, em dias de bonança, quer seja em dias de estiagem, dias de seca. Porque estamos
quero aqui reiterar novamente essa fala, estamos alicerçados não é em filosofias humanas, é na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que aula, né? É algo que tremendo, aula, que aula, que aplicação para as nossas vidas. Porque aqui, a partir do momento que estamos falando sobre essa lição, né, ensinando essa lição, estamos sendo advertidos pela palavra a como andar, como se comportar. Fala de comportamento, fala de temor, fala de respeito, fala de princípio da sabedoria, que é temer ao Senhor. É coisa, né, tremenda. Coisa linda. Agora vamos entrar no quarto ponto desse segundo tópico, que é os benefícios da sabedoria. O nosso comentarista diz assim: o salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio que todos à sua volta. Está lá em Salmos 119, verso 98 ao 100. Veja só, o que é interessante. A partir do momento que a gente para de se alimentar, que a gente para de meditar, para de buscar o conhecimento da palavra, você começa a parar de exercitar. E você já não tem mais aquela alegria que existia, né? E a gente vê uma certa deficiência. Eu até já falei sobre isso aqui. Mas se você começar e voltar a se debruçar na palavra, as coisas começam a clarear, né? O entendimento ele começa a voltar. Parece que os neurônios eles são despertados, né? A você aprender mais, a sua mente ela se abre mais, você consegue enxergar caminhos mais fáceis, mais rápidos. Não que a gente vá cortar caminho, pegar atalhos. Não estou falando disso não. Eu estou falando do que a palavra ela traz para o entendimento daqueles que estão quase cegos, né? Porque a partir do momento que você para de meditar na palavra, a sua vista ela vai ofuscando. Você vai perdendo a visão espiritual. E você já não procede como procedia antes. Então, por isso, a essência do crente está na palavra. A palavra... oh, meu Deus, coisa linda. Se a gente for ler o livro de João, né, ali logo no primeiro capítulo, versículo 1 também, sim, a gente vai ver que no princípio era o verbo. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O verbo é a palavra. A própria palavra encarnou, se fez carne por amor de nós. Que coisa linda, né? Arrepia. Então assim, a própria palavra que estava lá no Éden, né? Que formou todas as coisas, que criou tudo isso, né? Todo o mar, todo o céu, todo o universo, as galáxias. Foi Ele. E Ele se fez carne por amor de nós. Rapaz, nós somos privilegiados. A partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente muda o sentido real do caminho. O caminho é esse. Eu vou por aqui, eu vou seguir. Por quê? Porque o homem em si, ele tem uma necessidade de conhecer de onde ele veio. E pode olhar que a maior tentativa dos cientistas é saber de onde veio o homem, né? Porque ele não crê na palavra, ele não crê na criação de Deus, ele crê na evolução. E eles sempre se embaraçam. Por quê? Porque fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. E assim cremos e assim vivemos pela sua palavra. Glória a Deus. O salmista ele fala sobre a questão do meditar na palavra de Deus e alcançou o coração sábio, né? Deus me fez lembrar de Josué. Quando Moisés morreu, Deus chega para Josué e diz: Josué, o meu servo Moisés é morto. E ele começa a dizer: levanta-te, né? Passa este Jordão, leva o povo. Aí diz o seguinte, lá no versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Aí tem outra parte que diz: não te estribes, né? Nem para a direita, nem para a esquerda.
Desvio para a direita, exagero, fanatismo, extremismo, erro, engano, concernente ao que biblicamente, certo, bom, justo e santo. Nós podemos ver isso em Eclesiastes 7:16. E o desvio para a esquerda é um desvio diretamente para o que é errado, pecaminoso, iníquo e impuro. Então nós temos que ter esse entendimento. Quando estamos nos alimentando da palavra de Deus, estamos fortalecendo o nosso espírito, mortificando o pecado que habita em nós, e é como se esta palavra nos desse um alimento tão grande que os nossos olhos começam a ser ungidos. Nós não vamos olhar mais como homem natural, mas como homem de Deus. Nós vamos olhar como Jesus Cristo olhava, quer seja para as diversas situações ou estações da vida, ou até mesmo para as pessoas, porque somos seres sociais. Então, quando eu me alimento, o homem natural ele é enclausurado por meio das correntes da oração, vamos assim dizer, e o Espírito ele fica com mais liberdade de operar em nós e por meio de nós. Aí está a diferença entre o homem o natural e o homem espiritual, né? Então é isso que Deus quer para cada um de nós, que gozemos os benefícios da sabedoria. E qual é um dos principais benefícios? A comunhão com os céus, irmão. Ter conhecimento de Deus é algo sobreexcelente, né? Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Entre eles, acumula conhecimento. Agora aqui nós temos que ter o entendimento e a compreensão de que o conhecimento que temos vem de Deus, é dado por Deus e pela misericórdia de Deus. Nós não podemos usar isso para machucar e de simplesmente denegrir ninguém. Isso. Né? Ganhar almas, tornar-se próspero. Essa prosperidade aqui não é ouro e prata, não. É que as bênçãos divinas estão sobre a sua vida. E exercer domínio próprio. Ai, Jesus, nos ajude. Domínio próprio. Calar quando é preciso calar e falar prudentemente. Aí vem a questão, né? Quando há necessidade, né, de falar. Não, aí vou chegar a essa parte. Se calar quando é para se calar. Isso. Falar quando é para se falar e de forma prudente. Isso. Porque não adianta você falar e não saber como falar. Porque às vezes não é o que você fala, mas a forma. E aí sucessivamente. Que Deus nos ajude para a glória dele. Deus é bom. Que lição maravilhosa. A gente vai ensinando, vai explanando, e Deus vai nos corrigindo também. Porque é a espada de dois gumes, é aí e aqui, cortando. Deus é bom. A pregação de ontem até falou sobre isso, né? A espada de dois gumes. É verdade. Louvamos a Deus por isso, né? Glória a Deus. Deus nos ajude para a glória dele. Tanto para lá quanto para cá. E a gente vai aprendendo pela palavra. É pela palavra. Glória a Deus. Para finalizar, né, o nosso comentarista ele diz assim, ó: em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria. Está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Provérbios 4, 7. Então, empregar esforços em busca da sabedoria. Onde eu encontro? Aí eu vou voltar à pergunta: onde eu encontro a sabedoria? Na palavra. Em palavra. Deus, que é a fonte, né? E ele deixou esse manualzinho aqui, ó, para nós. A palavra. É onde a gente pode... Olha, se você for prestar atenção, se você for observar o mundo, as leis, a lei, a nossa Constituição, muitas das leis são baseadas pela palavra. Nos princípios morais e espirituais, éticos, né? São baseados pela palavra. Tem um versículo que diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus é o Senhor. A partir do momento que a nação coloca Deus, que é conhecido como idolatria, coloca Deus de escanteio e vai adorar o dinheiro ou outros deuses, seja lá o que for, tudo isso é idolatria, e esquece da verdade, esquece da palavra, né? A gente vê essa decadência também dos reis, né? A gente viu como Israel sofreu naquele período dos reis devido ao esquecimento da palavra.
Mas a instituição da monarquia já era um prenúncio de que o povo não queria Deus como rei. Porque quando eles pediram um rei, humanamente falando, um monarca, o próprio Deus falou para Samuel, que foi o último juiz e legislador da época: eles não estão negando a vocês, estão negando a mim. Isso. Então, por quê? Porque o homem é amante de si mesmo. Então é algo muito interessante. E como falou, a fonte primária é Deus, por meio da palavra. Mas, irmãos, tem livro... Irmãos, é bom livros teológicos, é maravilhoso, porque são livros que abordam temas dentro da Bíblia. Mas nada, absolutamente nada, pode substituir a Bíblia Sagrada. Só quero enfatizar isso, porque para não chegar, para alguém não ficar pensando no extremismo, não é só a Bíblia. Não, é realmente só a Bíblia. Mas isso, a gente não está condenando você obter, por exemplo, um livro teológico que tem um tema específico e vai aprofundar acerca daquele tema. Mas lembre-se, a fonte primária é essa. Fonte secundária é uma coisa, a fonte primária é essa. É outra. Concorda, meu amado? Sim, senhor. Totalmente. Deus é bom. Vamos adentrar o terceiro tópico, né? Louvado seja Deus. Para finalizar essa lição tão gloriosa, né? E o terceiro tópico, ele vai falar a Bíblia e a prudência para a vida. O conceito de prudência. Deixa eu pontue para nós um pouco do conceito de prudência, presbítero Jailson Azevedo. A prudência, quando se fala em prudência, a gente fala em cautela e bom senso. Uma pessoa prudente, ela é capaz de discernir e fazer escolhas corretas, né? Se nós formos olhar nos dicionários teológicos, como o dicionário de John Wycliffe ou o dicionário Vinning, nós vamos ver, por exemplo, o dicionário de John Wycliffe diz o seguinte, que o termo hebraico Arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata, e que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. Já no dicionário Vinning, muito utilizado por nós, né, destaca que o substantivo grego frônesis e suas declinações denotam sabedoria prática, e sínesis sugere a avaliação que precede a ação. Ou seja, em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias, ou seja, ações erradas, equivocadas. No início da nossa fala, da lição, a gente falou, e inclusive eu até li o Mateus capítulo 7, versículo 24. Olha só o que diz, a gente vai adentrar nisso aqui, mais uma vez, mas a gente vai entrar na questão da prudência. Olha só, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou a lei ao homem prudente. Na realidade, essa palavra prudente, ela vai mostrar uma pessoa que ela se antecede às coisas que podem acontecer. Essa prudência é algo que você vai observar o ambiente que você está e vai ver e observar. Nesse caso aqui, era o solo. Quando viesse uma chuva, se ele não tivesse um bom alicerce, a casa dele poderia ruir, cair. E o que ele fez? Fez um bom alicerce. Construiu a sua casa em cima da rocha. Porque quando vier a chuva, não iria arrastar a sua casa. Mas, diferentemente, o homem insensato, ele construiu a casa dele sobre a areia, sem alicerce. É um homem imprudente. Sem a fundação, né? Fundamento, que não teve uma boa orientação, que não foi um camarada que foi prudente, que não se organizou, né? E eu louvo a Deus porque essa palavra, ela fala para nós hoje também. E essa questão da prudência é em todos os aspectos, não só no aspecto de construção, né? Ou de qualquer evento que possa acontecer, mas sim dentro do nosso lar, nas ações cotidianas, cotidianas, dentro da igreja, na nossa fala,
no nosso agir. Muitas vezes a gente age pelo impulso. Nos tornamos pessoas imprudentes, né? E a gente vê que isso pode acontecer no meio dos crentes? Pode. Claro que pode. Mas tem algo que pode ser corrigido automaticamente, né? Que é o quê? Quando a gente sabe que errou e reconhece os nossos erros. Isso, você volta à prudência. Você foi imprudente e automaticamente, quando você se arrependeu, né? E você se torna um homem prudente, mediante a palavra de Deus. Então, assim, são coisas que vão nos corrigindo. Não que somos, não, vocês estão ainda nessa aula, vocês só querem ser os perfeitos. Somos homens normais, iguais a cada um de vocês. Somos falhos, somos fracos, somos pecadores, mas não temos prazer em pecar. Por isso que somos prudentes, né? Estamos nesse processo de lapidação. A gente vê, por exemplo, no texto lá em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 17, sobre os filhos de Zebedeu, quando eles pedem a Jesus, a mãe dele pede, né? Eles também estão no meio, pede para que um fique à sua direita e à sua esquerda lá no reino vindouro. Eles não foram prudentes. Claro que se a gente for estudar a fundo, investigar a fundo, nós vamos ver que entrou na questão do egoísmo, né, da soberba da vida, ou seja, porque eles ainda são crentes imaturos. E eu quero enfatizar esse texto, por quê? Porque nós estamos num processo de maturação, de chegarmos à estatura de varão perfeito. Nós estamos sendo lapidados constantemente, todo santo dia. Então, o erro, ele é indubitável. É impossível que ele não ocorra. O erro faz parte do aprendizado. A questão é você aprender por meio do erro e não praticar novamente o erro. Isso. Né? Então, a prudência em si é a sabedoria na prática. Você só vai aprender a ser prudente na prática, exercendo a sabedoria, o conhecimento, tendo o conhecimento, exercendo a sabedoria, que vai produzir o entendimento. Aí, depois desse entendimento, a prudência. É um processo paulatino, é um processo, muitas vezes, doloroso. Ser prudente. E para ser prudente, tem que ter manual, né? Que é a regra de fé e prática. Tem que andar, tem que estar alicerçado no manual. Porque a sabedoria, olha só como é interligado. A sabedoria vem da palavra. O entendimento, o conhecimento vem da palavra. A prudência, ela é gerada pela palavra. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cautela e bom senso, junto com a prudência, promove a glorificação de Deus. Glória a Deus. Por meio das nossas vidas. É isso? Isso. Aí vamos entrar nesse segundo subtópico, né? A prudência dos justos. Deus nos ajude. Fale um pouco, presbítero José. Eu achei tão profundo esse tópico aqui, porque ele vai fazer menção à pregação de João Batista, ali no deserto, aquele que foi chamado por Deus para preparar o caminho do Senhor, né? A pregação de João Batista tem como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Lucas 1,17. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente. Olha só, sabedoria e prudência. Sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus. Sempre segundo a vontade de Deus. Como é que a gente pode ver isso? Efésios 1:9. Vamos ver o que diz Efésios 1:9. Livro de Efésios, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Efésios 1:9, diz assim a palavra do Senhor. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Então, Deus se fez revelar por meio de Jesus Cristo
De sorte que por meio das Sagradas Letras nós tivemos o conhecimento de Cristo, que a Sagrada Letra é a sabedoria de Deus, manifestada aos homens, de sorte que ao ser iluminado por essa sabedoria, eu vou obter tão somente o entendimento, ter primeiro o temor, que vai gerar o entendimento e a prudência. Glória a Deus. Ou seja, é um esquema bastante bem interessante, né? Sabedoria, temor, entendimento e prudência. A mensagem da salvação de Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar em veredas de retidão. Sim. Né? Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente. Né? O que me chama a atenção dentro desse contexto, que a gente está falando sobre prudência dos justos, fala de pessoas que já conheceram a verdade. Por quê? Porque foram alcançadas pela graça. Se tornaram pessoas prudentes pelo conhecimento da verdade, que é a palavra. Então, essa prudência dos justos, esses justos, fala da igreja de Cristo. Fala daqueles que foram alcançados pela palavra de Deus. Para a salvação. Né? Que foram justificados por Cristo. Então, a partir desse momento, e através dessa graça que foi derramada por Deus em Cristo Jesus, alcançamos essa tão grande prudência e essa tão grande sabedoria, né? Como o senhor estava falando, traz sabedoria e prudência, é um conjunto, agrega, né? A gente sabe que tem pessoas que até que querem se maquiar, usar de artifícios de homens para enganar, e muitas vezes pegam a palavra para tentar maquiar o que ela realmente quer aplicar. Mas quando ela vai falar, ela não fala da palavra, porque a palavra ela é viva e eficaz. Ela fala do que está dentro do coraçãozinho sujo dela, não prega a verdade. Então por isso que há esse saculejo, para que você venha examinar as escrituras, papirar, né? Conhecer a verdade. Para quê? Para que você não seja enganado por doutrina de homens, né? Por pseudos evangelhos que são pregados aí fora, que não vem da verdade, que é a palavra, não vem. Então temos que se atentar nesses dias de hoje para isso. No princípio, na igreja primitiva, isso já acontecia. Hoje acontece sim. Temos que nos vacinar. A vacina está na palavra. Esse aqui é o verdadeiro medicamento, a verdadeira medicação para curar todas as nossas doenças, que está revelada nela, na palavra. É o antídoto, né? Espiritual, né? É por isso que a lição ela é bem enfática. Essas dádivas elas são aperfeiçoadas por meio da oração. O que é a oração? É conversar com Deus. Quando eu oro e tenho uma vida devocional, leio as Sagradas Letras, é como se eu estivesse promovendo a desobstrução, espiritualmente falando, um cateterismo espiritual, de sorte que eu vou começar a querer ter mais sensibilidade, porque eu não estou mortificando o pecado que habita em mim, a natureza de Adão. Isso. Aí eu vou simplesmente desobstruindo o canal que me leva a Deus, a ter sensibilidade para ouvir Deus falar, para compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é nessa perspectiva: oração, leitura das Sagradas Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. Sem esse tripé, irmãos, a gente não tem condição de chegar a Deus. A sabedoria a gente só obtém por meio de Deus, por meio das Sagradas Letras, por meio das Sagradas Escrituras. Não é outra coisa. Sabedoria é espiritual. Mas, irmão, eu tenho um curso disso, daquilo. Isso aí é conhecimento. Sabedoria vem de Deus, não vem de fontes secundárias. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, assim, tem muita gente que diz que
Não, como é que eu quero conhecer a Deus? Tem que estar em espírito. Para ter acesso a Ele, porque Deus é espírito. Eu volto àquela conversa da mulher samaritana. Foi isso que Jesus estava dizendo a ela. Né? Uns adoravam no monte, outros adoravam, né, no vale, mas no templo. Mas o que era que Jesus queria dizer com aquela palavra? Queria dizer nós somos o templo. A que sinceridade nós somos do o coração. templo, é a verdade. Se Quando você abre a porta para ele entrar, a Bíblia diz que ele faz morada, Nós somos né? o templo. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E esse texto rompe com todo o farisaísmo. Venha para cá, Deus está aqui. A sua bênção está aqui. Mentira do diabo. Se você estiver em conformidade com esta palavra, todas as bênçãos correrão ao seu encontro. A Bíblia diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. E outro momento diz: pedis e não obteis, porque pedis mal. Isso. Será que o que nós temos pedido está no centro da vontade de Deus? Tem essas questões. Por isso que é necessário termos sabedoria. E a sabedoria, o princípio dela é o temor no Senhor, que vai gerar entendimento. Aí vem as primas da prudência, cautela e bom senso. Louvado seja Deus. Vamos lá. O terceiro subponto do terceiro tópico, né? Os benefícios da prudência. A gente pode relatar alguns benefícios que essa prudência gera no crente, né? Uma delas são o autocontrole. Ou domínio próprio, né? Eu posso até relatar algo aos irmãos, particularmente falando. Eu era um camarada totalmente explosivo. Olhe que eu era ignorante, papel de enrolar prego. Era. Mas eu louvo a Deus que Deus ele tem me moldado, ele tem me ajudado, sabe? E esse autocontrole, olha só como Deus faz. Quando eu fui pai pela primeira vez, né? Aquela coisa diferente e a convivência com a criança, você não tem aquela... Na hora da dormida, exemplo, o menino chorava, meu Deus do céu, e era aquela coisa... Paciência, né? Eu ainda era ignorante, eu era imprudente, e aquela coisa, né? Aquela impaciência. Hoje Deus me faz trabalhar num lugar onde eu tenho muitos clientes que são crianças e que eu atendo, e tenho que ter a maior delicadeza e a maior paciência e o maior autocontrole. Deus tem me dado isso. Às vezes eu me observo e fico olhando para mim quem eu era e quem eu sou. Mas quem é que faz isso? É o irmão Bruno que mudou sozinho? Não, eu não tenho condições. O presbítero Jesus Azevedo não tem condições sozinho. É pela palavra. Deus me ajude. É a misericórdia de Deus em nossas vidas. A humildade, meu Deus, né? Olha o que diz o texto aqui. Fala aí, presbítero. É sobre Azevedo. a questão do domínio próprio. Provérbios 12:16. Fala, diga. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Se uma pessoa ela é ignorante, bruta, por que você vai levar uma palavra brusca para ele? Uma palavra branda aplaca a ira, mas a palavra dura ela suscita o furor. Aí vem a questão da prudência. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Nós temos que saber como lidar com as pessoas, com as situações que percorrem a nossa vida, né? A humildade, o maior modelo e exemplo, irmão, é Cristo. Cristo, sendo Deus, não usurpou querer ser semelhante a Deus, mas se fez menor que os anjos. Glória a Deus. Né? Tomou um corpo de carne, nasceu na cidade de Belém, a cidade do pão, na menor província dentre aquele povo. Tanto é que Natanael disse: será que porventura pode vir alguma coisa de Nazaré? Então, assim, humildade.
Ele cingir seu lombo com a toalha e lavar os pés dos discípulos. Humildade. Ele veio. Não foi para ser servido, foi para servir. Porque nós não vamos servir, né? A humildade para não exibir conhecimento. A correta tomada de decisões. Olha que coisa tremenda. O pensar antes de agir para não ser influenciado. O alcance de boa reputação e alta posição. O que eu acho interessante e maravilhoso, irmãos, é o nosso pastor Zé Carlos de Lima. Pense numa humildade. E o que eu acho interessante é C.S. Lewis, que é um pastor puritano, ele publicou vários livros, e um deles é o Cristianismo, puro e simples. E é isso que eu vejo nas pregações do pastor Zé Carlos. Ele traz uma palavra que não deixa de ser bíblica, mas traz de uma forma simples, didática, e que traz uma aplicação formidável. Eu vou novamente citar, a EBO desse ano foi o céu na terra. Ele pregou durante 1 hora e 20 minutos em 3 versículos lá em 1 Ruth. E trouxe lições espirituais que eu olhei assim, falei, Jesus. E eu vi, tem muito ainda a contribuir para com o reino de Deus na terra. O evangelho puro e simples, ele não precisa, o evangelho ele não precisa de enfeite não, de firula não. O evangelho ele tem que ser pregado assim, dessa forma que o senhor está falando, como o nosso pastor pregou. Não. É com humildade, é essa humildade, isso aí é o reflexo da palavra que é vivida por ele. Ele vive essa palavra. Nós estamos aprendendo a viver essa palavra, estamos vivendo e aprendendo a viver, né? Porque somos falhos, continuamos sendo falhos. E ele também, um homem já conhecedor, um homem maduro, um homem moldado pela palavra, tem essa perspicácia de trazer esse conhecimento aos irmãos. Então assim, louvamos a Deus pela vida do nosso pastor e louvamos a Deus porque hoje nós temos esse conhecimento. É verdade. Sim, senhor. O que eu acho interessante é pastor presidente da Assembleia de Deus na Paraíba, da Comadep, né? E ainda vice-presidente, né? Segundo, né, pastor? Segundo vice-presidente da CGADB, que é a Convenção Nacional. E nem por isso tem por usurpação C. Porque eu falo isso, irmãos, porque muitas pessoas, existe muito menino grande em nosso meio. Verdade. Pessoas que têm pouco e pensam que são demais. Então, para você ter a humildade, a questão da humildade, do domínio próprio, é necessário muitas vezes o quê? Você sentar para aprender, para depois ter que se levantar para ensinar, mas também com humildade. Verdade. Eu queria só concluir, porque o nosso tempo já se foi, né? Meu Deus, olha só, conclusão. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Efésios 5:8. Louvamos a Deus por essa tão grande oportunidade e por esse tão grande milagre que Deus fez em nossas vidas de estarmos em sua presença, porque isso aí é uma graça que não tem como ser medida, calculada, é imensurável. Não tem, é imensurável, né? E louvamos a Deus por mais uma aula. Obrigado, presbítero Gelson Azevedo, por estar comigo aqui neste dia. E louvamos a Deus pela presença de cada um que estão nos acompanhando pela Rádio Pauta Gospel, pelo YouTube e pelas outras plataformas digitais, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando os irmãos com toda a sorte de bênçãos, né? E foi uma aula maravilhosa. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de divina bondade, ao que nos encontramos, Senhor, para te agradecer por esta aula bendita. Sentimos a tua presença, tu nos abriste o entendimento e o nome do Senhor, nós cremos, foi glorificado. Deus,
Abençoa cada um dos irmãos que ficou conosco esse período, meu Deus, ouvindo, aprendendo, se debruçando diante da Tua palavra, que esta palavra venha germinar e trazer frutos dignos para a glória do Teu nome. Eis que eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Final de mais um programa EBD Online. Até nosso próximo programa.